Melhorou porque foi o remédio, foi o retorno à média. Por isso é tão importante a ciência bem feita. E aí não tem nada a ver com homeopatia. A coisa não tem nada, isso tem a ver com ciência. E essa questão da fé em acreditar que algo funciona, ela vai muito, mas muito além das terapias alternativas. Isso está dentro da alopatia. Tem uma frase em latim que diz pos hoc ergo propter. O que é isso? Depois disso, logo causado por isso. Ou seja, como eu tomei o remédio lá da homeopatia, eu melhorei. Foi por causa disso. Não necessariamente. Pode ter sido simplesmente um retorno à média. O Voltaire, que é um escritor que eu adoro, ele diz que a arte da medicina está em você divertir o paciente enquanto a natureza cura da doença. E é engraçado, porque em muitas situações é isso mesmo que acontece. Às vezes você não faz nada do ponto de vista terapêutico e a pessoa melhora, simplesmente porque ela iria melhorar mesmo. Então, ter essa percepção de que a gente não tem o controle de tudo é muito importante. Agora, imagina dentro desse cenário de regressão à média, se, por exemplo, o profissional ainda te disser assim, toma essas cápsulazinhas aqui, nos próximos dias você pode dar uma piorada e depois você melhora, né? Imagina essas... não, é porque eu estou fazendo uma desintoxicação do seu corpo. Então, nos primeiros dias, você pode se sentir um pouco pior, porque são as toxinas saindo. Cara, isso faz sentido na cabeça, principalmente do leigo. Faz todo sentido. O cara tá assim, nossa, agora sim, vão tirar essa coisa ruim de mim. E aí tem os mais bizarros procedimentos. E aí passa um tempo, ele melhora. E o que fica na cabeça? Porque se não melhorar, ele vai ficar assim, não, mais um. Mas se melhorar, fala, nossa, foi por causa da desintoxicação. Foi por causa da homeopatia. Foi por causa do antibiótico. Percebe que a coisa só se repete? Mas, infelizmente, as pessoas não entendem que para eu dizer que algo funciona, eu tenho que passar isso sob o crivo científico. Porque não tem como eu chegar pro meu pai e falar assim, não, pai, você não melhorou. Não, ele melhorou. Mas daí eu dizer que a homeopatia é cientificamente provada é uma diferença bizarra. Tem um trabalho que eu adoro ele, um trabalho de 2006. Esse trabalho saiu na Oncology, uma revista de oncologia. Trabalho já antigo aí, tem 13 anos. E eles acompanharam, é um trabalho australiano, acompanharam 2.300 e poucas pessoas e que estavam em cuidados paliativos de câncer terminal. E sabe o que aconteceu? O que você espera uma pessoa que está em cuidado paliativo? Porque ela morra, e que ela morra rápido. Eles olharam depois de 5 anos para essas pessoas. Fizeram nada, tá? Nada no sentido terapêutico. E 1% delas estava viva. Ou seja, milagres, seja como você quiser chamar isso, eles existem. Não está todo sob controle. Então aquele sujeito que era para não andar, nunca mais anda, isso pode acontecer, sabe-se lá por quê. A gente não entende de forma tão clara os mecanismos por trás disso tudo. Sabe? É preciso testar para ver se efetivamente a coisa funciona. E como é que eu faço isso? Sob escrutínio científico. Que o ensaio clínico randomizado, que é um verdadeiro experimento, testa determinadas intervenções, seja elas quais forem, homeopáticas ou alopáticas, para dizer se aquilo ali funciona. Então, como é que eu vou fazer um ensaio clínico randomizado? Pego uma amostra, randomizo, ou seja, sorteio, tenho 2 grupos que são similares e eu testo uma intervenção versus um placebo. E ao final de um período de tempo eu vejo se por acaso teve diferença em um desfecho, por exemplo, redução de dor. Se houve essa diferença no grupo da intervenção, como a coisa foi randomizada, eu posso dizer que foi causado pela intervenção. Isso é um desenho simplista daquilo que... de como é que funciona o ensaio clínico randomizado. Tem ensaio clínico randomizado com homeopatia? Tem centenas. Sério, Neto? Tem. Tem ensaio clínico randomizado positivo para homeopatia? Tem. Nossa, então ela funciona.
Não. Como assim? Porque a gente não trabalha com uma evidência. A gente trabalha com o conjunto das evidências. E as evidências positivas que eu conheço a respeito de homeopatia definitivamente não me convencem sobre sua efetividade. Por que não me convencem? Porque falta nelas o que a gente conhece como uma boa metodologia científica. Essa metodologia científica nada mais é do que você fazer um trabalho que seja, vamos colocar assim, como sendo justo entre os grupos que estão sendo comparados. Tem N coisas que tem que existir dentro de um trabalho científico para que haja essa igualdade de condições. A primeira delas, na verdade eu vou citar duas que eu considero uma das mais importantes, é o cegamento. O que é o cegamento? Nem o profissional, nem o paciente pode saber se aquela cápsula, se aquela cirurgia, seja lá o que for a intervenção, se ela é de fato a intervenção, se ela é o placebo. Por quê? Porque é uma tendência natural, consciente ou inconsciente, de você acreditar que usando a intervenção você vai ficar melhor. Isso tem um trabalho bem legal que mostra que estudos sem cegamento tem uma tendência de quase 20% melhores resultados no grupo intervenção. Está demonstrado já. Tem um trabalho do fim do século passado, de 98, se eu não estou enganado, com acupuntura, que mostra que os trabalhos para dor lombar, os trabalhos feitos cegos, eles, apesar de ter uma leve tendência positiva à acupuntura, eles tendem a ser similares. A diferença não chega a ser estatisticamente significativa. Mas a hora que ele não é cego, você tem trabalhos que são favoráveis à acupuntura. Então, percebam a importância do cegamento para reduzir o quê? Aquilo que eu falei lá atrás, o efeito placebo. A segunda coisa é a randomização. O ensaio clínico randomizado, a randomização, que é esse sorteio, ele transforma grupos que são heterogêneos em grupos homogêneos. Então, randomizar, e detalhe, né? Só falar assim, não, o meu trabalho foi randomizado, isso não basta. O N faz diferença, N pequenos normalmente dão randomizações ruins, é mais ou menos jogar uma moeda para cima só 5 vezes, pode dar 5 caras. A randomização foi péssima aí. Agora joga 5.000 vezes. Então a primeira coisa é essa. Ela precisa conseguir realmente criar grupos que sejam comparáveis. Isso tem técnica para olhar isso, basta olhar a tabela 1 do estudo. Todo trabalho que se preze tem uma tabela 1 que mostra os grupos. Compara. Eles são parecidos ou não? Estatisticamente falando. E é engraçado que quanto pior os estudos da homeopatia, maior a probabilidade deles serem positivos. Ou seja, a mim não me convence. Então, a literatura até o momento, ela é contundente em dizer que a homeopatia não funciona. Agora, eu consigo dizer que de fato não funciona? Não. Porque eu estaria sendo anticientífico.